merece uma reflexão que serve para nós profissionais, né, profissionais de educação física, e para as senhoras e senhores todos aqui. Quem somos nós, profissionais de educação física? Que papel nós exercemos na sociedade? Qual é a nossa função social, política, cultural? Nós somos educadores. Não preciso falar mais nada. Educadores. Educadores de uma pátria que se diz educadora. Enfim, é muito importante, é muito relevante, é muito sério ser educador. Por quê? Porque a educação que se dá na educação física, até uma provocação que o CREF está fazendo, nós somos educadores físicos? Não pode ser, porque não existe educador de língua. Existe educador de matemática, de lógica, de números? Não. Nós somos educadores de homens, de mulheres, de crianças. Por quê? Porque educação, como diz uma grande pensadora da educação, a educação é um fenômeno multifacetado. Multifacetado. A educação se dá lá no clube, lá na piscina, a educação se dá lá no centro de lazer, a educação se dá na escola, a educação formal. Então nós somos educadores. Portanto, a educação, como um fenômeno multifacetado, que no seu acontecer, no cotidiano, no seu dar-se, gera essa maior responsabilidade nossa, gera a possibilidade de nos tornarmos efetivamente, verdadeiramente humanos. E olha que se fala demais hoje na humanização, na ação, né, do profissional, na humanização da política, na humanização da medicina, do trabalho do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do professor. Então vocês vejam todos nós aqui a nossa responsabilidade. Só que nós temos hoje uma base científica. A educação física hoje é uma profissão, né, que tem uma base científica, metodológica, científica, pedagógica. É uma profissão que também está nas universidades. Tem uma produção científica enorme, mas ela está lá na várzea, ela está lá no bairro retirado, e ninguém sabe onde está. Então ela está lá nos extremos do campo acadêmico e ela está lá embaixo no bairro, trabalhando com as crianças, educando, tornando as pessoas mais humanas. Nós somos uma profissão milenar. Esse é um orgulho. A nossa profissão não nasceu ontem, né? Ela nasceu estruturada, né? Ela se estruturou, ela se organizou, ela sistematizou dentro de uma ciência, de uma filosofia, de uma pedagogia, lá no século VI na Grécia. Então nós devemos, como toda a ciência, nós devemos muito aos gregos, à Grécia clássica. Nós temos lá, no século VI a.C., a primeira estrutura, digamos assim, de um código de ética, melhor, um código deontológico. Nós temos lá, surgiu ali também, depois da medicina do século VII, nós aqui no século VI, e na Grécia teve esse apogeu. Na Grécia também existiam as efebias. Efebias eram as escolas de garotos, aqueles que iriam para o exército, aqueles que iriam para a vida pública, para a política, aqueles que iriam simplesmente para as suas famílias, se formavam lá. E qual era a disciplina mais importante? De educação física. O filósofo Platão, em sua academia, tinha lá no pórtico da academia de Platão uma frase que dizia assim: aquele que ignora música, filosofia e ginástica, não ouse pôr os pés aqui. Ginástica lá, educação física hoje. E no Brasil, quando chega a educação física, gente do céu, olha que coisa maravilhosa. O Brasil conhece a educação física em 1549, com os padres jesuítas. Eles trazem nesse documento, desse ímpeto, né, para educar o cidadão, lá o índio, né, sem grandes comentários, mas um documento em 1549 chamado Ratio Studiorum, ou seja, organização do estudo, da educação. Seria mais ou menos nossa LDB hoje.
E a raça estudiosa dizia que o homem, nós seres humanos, somos constituídos de 3 grandes dimensões, uma visão aristotélica de educação. Então nós somos seres racionais, nós temos uma razão, somos animais racionais, nós somos seres de hábitos, criamos hábitos, desenvolvemos hábitos, e somos seres de natureza. Então a raça estudiosa ensinava que se eu mudar a minha visão de mundo, se eu mudar a minha razão, o modo como olho as coisas, eu vou mudar meu hábito. Eu vou adquirir, por exemplo, hoje, adquirir o hábito da prática regular de exercício físico, 150 minutos por semana, doutora Sinara? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Enfim, e ao mudar o hábito pela razão, eu vou melhorar a minha natureza. Eu não vou morrer de infarto miocárdio, porque eu praticando exercício físico vou melhorar toda a situação fisiológica, cardíaca, enfim, da minha saúde. Então, e qual era a disciplina mais importante da Ratio Studiorum? Educação física. No final do século XIX, o grande homem, os maiores homens que nós tivemos aqui no Brasil, a Águia de Aia, Rui Barbosa, traz da Alemanha e da França um modelo de educação física. Nós temos no final do século XVIII, John Locke, que coloca no projeto de educação do homem europeu a disciplina de educação física como uma das mais importantes. Quem somos nós? Não precisa falar mais. Nós somos estes e estas que, escondido no contexto social, estamos gota a gota fazendo certa diferença. Nós estamos construindo o nosso país, nós estamos construindo a nossa história, a nossa Brasil. Nós estamos construindo um legado que começa lá no século VI a.C. na Grécia e vem até hoje e vai até sempre. Então eu fico muito orgulhoso, no bom sentido da palavra orgulho, por esta honra de estarmos aqui recebendo este prêmio na presença dos senhores, das senhoras, porque isso é muito importante para nós. Isso dá um up, dá uma alegria, porque a sensibilidade social, como se diz em sociologia, a sensibilidade social de perceber o outro é algo raríssimo hoje. Do mesmo modo que é raríssimo nós agradecemos o outro. E o mais incrível é que quase todas as nossas ações são para o outro. Isso é o mais importante do ser humano. Ninguém faz nada para si, ainda que pense que faça. Porque se eu faço algo para mim, algumas pessoas vão melhorar, vão usufruir daquilo que eu fiz para mim. Então, esta ciência da educação física não é só uma prática, essa ciência do esporte, que é uma disciplina da educação física, não é uma prática desconecta de uma razão. Hoje a educação física ela tem um grande referencial teórico, por isso que é ciência. A educação física hoje ela está embasada, ela está sustentada em 3 grandes áreas do saber. A epistemologia é a análise crítica da ciência em educação física. Somos nós mesmos analisando essa profissão, do ponto de vista crítico, filosófico, do ponto de vista prático. Então não é só epistêmico, conhecimento, mas ela também tem uma base muito importante na antropologia, no antropo. Esta episteme, este conhecimento está para o homem, para o antropo. E a terceira base, mais importante, para tornar a educação física uma ciência, é a ética. Nós temos um código de ética. Há 20 anos estamos comemorando, na verdade, há 18 anos, a publicação do código de ética. Nós temos uma lei, 969698, que regulamentou a profissão. Eu sempre digo aos alunos, a nossa profissão é milenar, mas ela foi regulamentada aqui no Brasil há 20 anos. Isso quer dizer, nós não somos simplesmente um grupo de profissionais que estamos por aí perdidos, não, nós temos um norte. E o nosso norte é esse, é o conhecimento
é servir o antropo, servir o homem, baseado, fundamentado, dirigido, guiado pela ética, pela mores, pela moral. Esse é o nosso legado. E é isso que nós vamos ensinando e construindo para a sociedade. Nós temos um caminho muito longo, nós temos uma luta. E é muito gostoso, meus amigos aqui, observarmos. Eu estava ali observando o Giba e outros colegas aqui, e o Ayalon, que tive a honra de trabalhar com ele no Objetivo lá em 90 alguma coisa, o professor Ayalon, né? Enfim, e como nós estamos envelhecendo. Que bênção maravilhosa, envelhecer. Envelhecer é um sonho. E espero que todo mundo envelheça, não é? Porque se não envelhecer, já viu, né? Enfim, então nós estamos envelhecendo. E estamos envelhecendo com sabedoria, com graça, porque nós estamos servindo a maior sabedoria, o maior sabor que o homem deve ter é servir. Servir. E qual é o maior propósito da educação se não servir? Né? Então, para fechar aqui a nossa fala, que a hora já está adiantada, nós não somos educadores físicos, como está provocando aqui o nosso conselho. Nós somos educadores de homem, porque o educador, o físico, né, é uma dimensão do homem, como diz o filósofo, né, Merleau-Ponty. O homem, nós não temos um corpo, nós somos corpo, e é isso que nós fazemos. Nós educamos o homem, o ser humano, a criança, a mulher, a partir daquilo que ele é. Como diriam os gregos, né? Nós somos soma, psique e nous. Nós somos um corpo que habita uma alma, que é guiada por um espírito. Nós não somos um monte de músculo, enfim, amórfico, andando por ele. Essa é a nossa graça, senhores. Essa é a nossa graça, essa é a nossa honra, esse é o nosso triunfo, né? E é difícil? Ora, não é fácil, mas, como disse o filósofo Kierkegaard, filósofo cristão Kierkegaard, ele dizia assim: não é o caminho que é difícil, o difícil é que é o caminho. Quer dizer, quem quer moleza, não assume uma secretaria de esporte, não assume uma Câmara de Vereador, não assume o Ministério do Esporte, não assume uma sala de alunos para dar aula, e muito menos assume uma família. Não há dificuldade. Quando você entende que é na dificuldade que, é como o nosso querido Serafim, é na resistência que você aumenta a musculatura. Um dia eu fui visitar o Serafim na academia, ele estava fazendo supino com quase 200 quilos. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus, será que é verdade? Não é, Serafim? Enfim, meus amigos, então eu agradeço imensamente a presença do Conselho Regional, do secretário que está representando o nosso prefeito, né? do nosso vereador, pelo carinho, pela sensibilidade de perceber quão grandes somos. Que Deus abençoe os senhores todos, que Deus abençoe a todos nós, profissionais, familiares, e uma noite abençoada, então, para todos nós. Obrigado. Realmente, palavras muito sábias do professor José Correia França, representando os demais homenageados nessa noite. Antes da gente encerrar, eu pediria a todos os homenageados, por favor, todos, Ayalon, todas as pessoas, por favor, venham aqui até a frente para a gente fazer uma foto geral.